Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será biomas. Então pessoal, eu trago aqui para os senhores um conceito de bioma. Então nós temos o seguinte, Um bioma é um conjunto de tipos de vegetação que abrange grandes áreas contínuas em escala regional, com vegetação e animais similares, definida pelas condições físicas predominantes nas regiões, pessoal. Então, a palavra bioma em si, ela significa bio, que seria vida, e oma, pessoal, que seria grupo, ou massa. Então, o bioma ele é formado justamente por esse conjunto característico da fauna e da flora de determinada região, juntamente com as características físicas, e químicas daquele ambiente. Então, esses aspectos climáticos, geográficos e litológicos, no caso das rochas, por exemplo, fazem com que um bioma seja dotado de uma diversidade biológica singular e própria, pessoal. Então, aqui, nessa imagem, nós temos uma representação dos principais biomas da Terra. Então, notem aqui nesse mapa, a distribuição desses biomas. Então, aqui só para citar alguns exemplos, nós temos aqui as florestas, tanto tropical quanto equatorial. A Amazônia, por exemplo, é um caso, de um bioma de floresta tropical. Nós também temos o bioma deserto, que se estende por vastas regiões do continente africano, bem como nós também temos a floresta temperada, que é típica aqui das regiões, da América do Norte e também da Europa. Só para citar alguns exemplos. E nós também temos outros tipos de biomas, pessoal, como é o caso da tundra, ok? E também das savanas. Então, ao longo dos próximos slides, nós iremos analisar melhor cada um desses tipos de biomas da Terra, pessoal. Então, inicialmente, falando aqui um pouco sobre o bioma tundra. A palavra tundra significa planície sem árvores. Está presente ao redor do Polo Norte, aí nesse caso é chamado aí de tundra ártica, e também no topo das montanhas mais altas, pessoal. Aí nesse caso é chamado de tundra alpina. Então aqui no mapa nós temos uma distribuição geográfica desse bioma tundra, pessoal. Portanto, é o bioma de temperaturas menores, como nós podemos estar aqui observando. E o clima é frio e seco, pessoal, com baixa precipitação e pouca luminosidade. Nós podemos observar aqui a distribuição nessa região aqui da América do Norte e também aqui, pessoal, nessas regiões aqui ao redor, do Polo Norte, pessoal. Uma outra característica importante da tundra, pessoal, é a questão do solo, Então, o solo ele permanece congelado a maior parte do tempo e durante o verão, em que as temperaturas estão aqui em torno de 12 graus Celsius, e esse verão ele dura aproximadamente 2 meses, o que nós temos, Forma-se uma vegetação rasteira composta de musgos, linques, capim e poucos e pequenos arbustos. Então aqui nós temos uma imagem da tundra, durante o inverno e aqui da tundra, pessoal, durante o verão. Então nós podemos observar
a presença de uma vegetação bem rasteira, pessoal. Isso durante alguns poucos meses do ano. Entre os animais, pode-se destacar, né, pássaros, renas, como o caso dessa aqui, lebre ártica, pessoal, a raposa polar, como é o caso dessa aqui, entre outros animais que são característicos desse bioma chamado aí de tundra. Então, pessoal, o próximo bioma que iremos analisar se chama taiga, também chamada de floresta de coníferas ou floresta boreal. Localiza-se ao sul da tundra, em áreas do Canadá, como nós podemos observar aqui, pessoal, dos Estados Unidos e também da Sibéria, como nós podemos observar. Então, a palavra boreal, pessoal, aqui no detalhe, significa do lado norte, ok? E, portanto, como vocês podem observar, a taiga ocorre apenas no hemisfério norte. Além disso, né, a taiga é constituída por florestas de coníferas, como o pinheiro, pessoal, nós podemos observar aqui na imagem, e o abeto, pessoal, que vocês podem observar aqui nessa imagem, né? Então, por estar mais próxima ao Equador, né, a taiga recebe maior quantidade de energia solar que a tundra. E uma coisa interessante aqui dos abetos, pessoal, que são popularmente conhecidos como árvores de Natal. E existem mais de 40 espécies ou tipos de abetos. E durante o inverno essas árvores não perdem as folhas. Então isso é uma característica bem interessante. Como vocês podem observar aqui nessa primeira imagem, né? Podemos observar, né, bastante neve aqui nesse ambiente e as árvores continuam mantendo as suas folhas. Além disso, pessoal, a fauna é mais rica que a da tundra, com linces, lobos, como nós podemos ver aqui na imagem, e ursos pardos também. Além disso, há a presença de insetos, aves, lebres, alces, renas e também ratos silvestres, pessoal. O próximo bioma que iremos analisar é chamado de florestas temperadas. Então, localizam-se nas regiões de clima temperado, como algumas áreas dos Estados Unidos, como vocês podem observar aqui no mapa, também, né, da Europa e da Ásia, pessoal, e também da América do Sul. Observem aqui no detalhe do mapa, né? E tem as 4 estações do ano bem definidas. Nesse caso aí seriam, né, as estações conhecidas como o inverno, a primavera, o verão e o outono, pessoal. A maioria das florestas temperadas caracteriza-se pela perda das folhas das árvores no fim do outono, o que reduz a perda de água no inverno. Então aqui nós podemos observar nessa imagem, né, as folhas das árvores nessa estação do ano, chamada aí de outono, e aqui no inverno, pessoal, em que as árvores estão sem as suas folhas. Isso aí é uma estratégia para reduzir, portanto, né, a perda de água. Então, por isso, essas florestas são chamadas de decíduas ou caducifólias, porque as suas árvores perdem as folhas durante o inverno, ok? E durante a primavera, as folhas dessas árvores voltam a crescer, pessoal. Entre os animais, pode-se destacar, né, que há anfíbios, répteis, aves e mamíferos, como, por exemplo, ratos silvestres, marmotas, raposas, como dessa imagem aqui, ursos, né, como é o caso do urso panda, entre muitos outros animais. O próximo bioma é chamado de florestas tropicais. Então, pessoal, as florestas tropicais localizam-se na região equatorial, na América Central, né, como a gente pode observar aqui no mapa, no norte da América do Sul, ok? Nas partes leste e oeste da África,
como nós podemos observar aqui nesse desenho, pessoal, no sul da Ásia, olha aqui no detalhe, nas ilhas do Pacífico e no nordeste da Austrália, né, como nós podemos observar aqui na imagem. Então, essas regiões aqui da Terra possuem esse bioma, né, que são o das florestas tropicais, como nós podemos estar aqui observando no mapa, pessoal. Então, a floresta amazônica no norte da América do Sul, aqui no detalhe, é a maior floresta tropical do mundo, pessoal. Basta a gente comparar ela com as demais florestas tropicais ao redor da Terra para podermos perceber isso. Nessas regiões, o clima é quente e úmido, com temperatura relativamente constante, em média 27 graus Celsius, pessoal, e chuvas frequentes e abundantes em boa parte do ano, né? Então, daí o nome de floresta pluvial tropical que elas também recebem, ok, pessoal? E as plantas, em geral, são perenes, né? Ou perennifólias, o que significa que elas não vão perder as suas folhas, por exemplo, né, em algum período do ano, pelo contrário, elas mantêm. E uma coisa interessante, né, que as florestas tropicais, elas possuem a maior biodiversidade entre todos os biomas, pessoal. Então, pessoal, nas florestas tropicais há uma quantidade muito grande de animais nas árvores, né, como macacos, aves, né, como é o caso da arara canindé, lagartos, serpentes e principalmente insetos. E aqui nós podemos observar uma imagem, né, do mico de cheiro, que é um macaco muito comum, né, em algumas florestas tropicais, como é o caso da floresta amazônica, pessoal. Em relação ao bioma campos, pessoal, os campos localizam-se em regiões tropicais e temperadas que recebem uma quantidade de chuvas intermediária entre o deserto e a floresta. Então, aqui nós podemos observar no mapa, né, a distribuição desse bioma chamado de campos, pessoal. Como nós podemos observar aqui no continente africano, a distribuição aqui desse bioma. E por essa característica, pessoal, dessas chuvas, né, estarem em uma quantidade intermediária, isso dificulta o desenvolvimento de árvores de grande porte. Então, por isso que o bioma campos ele é caracterizado pela presença de vegetação rasteira, pessoal. E aqui nós temos, né, que nos campos das regiões tropicais, como a savana na África e na Austrália, e o cerrado na região centro-oeste brasileira, além das gramíneas, há arbustos e árvores esparsas, como nós podemos observar aqui na savana na África, né? Onde as árvores elas estão distantes umas das outras. E a vegetação mais característica é uma vegetação rasteira, pessoal. E, pessoal, os campos das regiões temperadas, né, formados por vastas extensões de capim, recebem diferentes nomes. Nesse caso aqui de estepes na Ásia e na Europa, como nós podemos observar aqui nessa imagem, pessoal. Observem as vastas extensões de capim e de pradarias, pessoal, como nós podemos observar aqui nessa imagem na América do Norte, né? Então, observe aí esses tipos de campos. E também recebe o nome de pampas no sul da América do Sul, como é o caso, por exemplo, né, do Brasil, em que no Rio Grande do Sul nós temos esse bioma, né, campos, é chamado de pampas, como nós veremos com mais detalhes um pouco mais à frente. A vegetação rasteira permite a sobrevivência, né, de muitos animais herbívoros e, consequentemente, dos carnívoros que deles se alimentam. Aí, no caso, né, nas savanas da África, por exemplo, as girafas, né, zebras, como nós podemos observar aqui nessa imagem, e também seus predadores, como é o caso aqui dos leões, pessoal, entre outros animais. Um outro bioma também muito interessante é chamado de desertos. Então, os desertos estão situados em torno de 30 graus de latitude ao norte e ao sul do Equador,
como nós podemos observar aqui, pessoal, nessa imagem do mapa, onde o ar que chega à superfície terrestre é muito seco, pessoal. Ok? E existem desertos em regiões da África, como nós podemos observar aqui, tá? Da Ásia, também aqui no detalhe, dos Estados Unidos, como nós podemos observar aqui, pessoal, do México também e da Austrália, ok? E as chuvas nos desertos, geralmente elas são raras, com precipitação anual baixa, pessoal, menos aí de 250 milímetros nas regiões áridas, pessoal. Então, de fato, chove muito pouco nos desertos. Além disso, nos desertos quentes, o dia tem temperatura acima de 40 graus Celsius, ou seja, uma temperatura muito elevada, podendo chegar até 54 graus Celsius. E a noite é muito fria, pessoal, bem diferente, né, do dia, pois com a falta de vapor de água, o calor escapa rapidamente do solo, pessoal. Então aqui nós temos uma imagem, né, do deserto do Saara, né, que é conhecido por ser o maior deserto quente do mundo, pessoal. Oficialmente, né, ele é o terceiro maior deserto da Terra, logo após a Antártida e o Ártico, pois estas duas regiões também são consideradas desertos, ok? Então, de fato, isso é bem interessante, né? E aqui nós também temos uma outra imagem de um deserto, né, que é o deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Então, aí são exemplos de desertos, pessoal. E como há pouca água, né, a vegetação geralmente ela é pobre, né, esparsa, como nós podemos observar aqui, olha, poucas árvores, ok? E as poucas plantas que existem estão adaptadas ao clima seco, pessoal. Nos cactos, como nós podemos observar aqui nessa imagem, né, as folhas se transformaram em espinhos, reduzindo aí, pessoal, a superfície relativa da planta e, portanto, a perda de água por evaporação. E os espinhos também protegem o cacto contra animais que o procuram por suas reservas de água, pessoal. Além disso, a fauna dos desertos não tem grande número de espécies, pessoal, como já se era de imaginar. Além de roedores, né, há répteis, como o caso de lagartos e serpentes. Há também insetos, né, como besouros, grilos, aracnídeos, né, como é o caso aí de escorpiões, e aves, pessoal, entre outros animais. Então, que eu destaco para os senhores, né, um roedor, que é o rato canguru, que é um animal que está adaptado ao ambiente do deserto. A maior parte da água que esse animal ele consegue ter acesso provém dos alimentos, né, que geralmente são sementes secas. E aqui nós temos um outro animal também que está adaptado aí ao deserto, que é o camelo, pessoal. Então o camelo ele apresenta aqui, olha, essas duas corcovas, diferente do dromedário, que apresenta apenas uma única corcova. E que ambos os animais, né, tanto o rato canguru quanto o camelo, são animais típicos aí de regiões desérticas, pessoal. Agora, com relação aos biomas brasileiros. Então, o Brasil apresenta extraordinária diversidade de ecossistemas e abriga cerca aí, pessoal, de 20% de todas as espécies animais e vegetais do mundo, pessoal. Então, aqui nesse mapa nós podemos observar a distribuição dos principais biomas brasileiros, pessoal. Então, notem aqui que a floresta amazônica, né, é o bioma que tem a maior abrangência dentro do território brasileiro, né, seguida de outros biomas que também são muito importantes. No entanto, todos os biomas brasileiros sofreram com a ocupação humana e parte da vegetação original já foi destruída. O Brasil já perdeu mais de 38% de sua vegetação nativa, pessoal, e continua perdendo anualmente milhares de quilômetros quadrados pelo desmatamento e também pelas queimadas, especialmente na Amazônia. Então, por isso, a importância de conhecer para poder preservar.
E nos próximos slides serão apresentados os principais biomas brasileiros. Então, inicialmente, nós temos aqui um bioma muito importante, que é conhecido como Floresta Amazônica, pessoal. Então, esse bioma ele cobre a maior parte da região ao norte da América do Sul e é a maior floresta tropical pluvial do mundo também, com clima quente e bastante úmido, chuvas abundantes a maior parte dos meses do ano, e divide-se em matas de terra firme, como nós podemos observar aqui nessa imagem, pessoal, que é uma mata em que nós podemos observar que nela não ocorrem inundações, tá? Por isso é chamada de mata de terra firme. Nós também temos aí a mata de Igapó, que é uma área em que ela situa-se em terrenos baixos, né, próximo a rios, e por isso permanecem quase sempre inundadas, pessoal. Nós também temos a mata de várzea, pessoal, que são temporariamente inundadas pelas águas, ok? E essas matas, pessoal, elas são ricas, né, tanto em fauna quanto em flora. Isso é muito interessante de ser comentado, pessoal. Então, na Amazônia encontra-se a maior variedade de espécies de aves, de primatas, roedores, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce do mundo, pessoal. Da importância de se preservar esse bioma tão importante, não só para o Brasil, como para todo o planeta. Um outro bioma muito importante chamado de Mata Atlântica. Então, é uma floresta tropical de clima quente e úmido que atualmente, né, se estende em fragmentos esparsos ao longo do litoral brasileiro. Isso aí devido ao desmatamento, pessoal. E nela vivem diversos mamíferos, como primatas e muitas espécies de aves. Então, aqui é uma imagem, né, mostrando uma área, né, de Mata Atlântica, pessoal, que também é um bioma muito ameaçado, infelizmente, pessoal. E entre as árvores aqui da Mata Atlântica, pode-se destacar o jequitibá rosa, por exemplo, né? O ipê, a quaresmeira, entre outras árvores, pessoal. E aqui entre os animais, uma das espécies que é símbolo aí da Mata Atlântica é o mico-leão dourado, uma espécie ainda hoje bastante ameaçada, em função aí da ação humana, pessoal. Daí a necessidade de preservar esses recursos naturais. Um outro bioma também muito importante chamado de Caatinga. Pessoal, a palavra Caatinga é um termo de origem tupi e significa mata branca, em referência às plantas sem folhas. Então, esse bioma ele ocupa aí cerca de 11% do território brasileiro, estende-se pelos estados do Nordeste e pelo norte de Minas Gerais. Trata-se de uma zona quente, pessoal, e seca, e de clima semiárido, com baixo índice pluviométrico, ou seja, chove muito pouco, e as estações de seca, geralmente elas são o que? Olha, prolongada. Mas há várias espécies de répteis, aves e mamíferos também. Então aqui nós podemos observar uma imagem, né, da Caatinga. Então observe aí que na época da seca, né, a maioria das árvores perde as folhas e boa parte dos rios e lagoas secam, pessoal. Então a vegetação está de uma certa maneira adaptada ao clima seco, como o mandacaru, né, que é um tipo de cacto, em que ele consegue sobreviver a esses períodos longos aí sem chuvas, pessoal. E um animal que é muito típico aí da Caatinga é o preá, que é um pequeno roedor que está adaptado também a essas condições, né, climáticas típicas aí dessa região. Apesar, né, dessa aparência da Caatinga, ela é um bioma muito importante e rica em espécies animais, pessoal, e também vegetais, e particularmente de aves, pessoal, da importância dela também ser preservada. Um outro bioma também muito importante é o cerrado, né? É um bioma semelhante à savana, com gramíneas e árvores e arbustos esparsos, e ocupa cerca de 25% do território nacional. Então aqui nós podemos observar, né, uma imagem desse bioma cerrado,
Observe aqui, pessoal, essa vegetação geralmente rasteira, ok? O Cerrado, pessoal, é a segunda área mais rica em biodiversidade no país depois da Amazônia, ok? Na estação seca, a vegetação pode queimar espontaneamente, depois novas plantas brotam do solo e os animais da região voltam à área queimada, pessoal. No entanto, essa situação natural nada tem a ver com as queimadas provocadas pelo ser humano, que são mais intensas e sem controle, pessoal, e podem dificultar o desenvolvimento dos vegetais. É importante que se diga isso aí. E entre os mamíferos, né, há o tamanduá-bandeira e o tatu-canastra, né, ameaçado de extinção, entre aves, né, como é o caso da ema, e muitas outras espécies. Pampas. Então, os pampas, né, ou campos sulinos, ou ainda campos do sul, localizam-se no extremo sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, né, nesse estado brasileiro. A vegetação dominante é formada por gramíneas de pequeno porte, com poucos arbustos espalhados, como nós podemos estar observando aqui nessa imagem, pessoal. A palavra pampas, ela na língua indígena quechua, ela significa região plana. Então isso é bem apropriado aí para descrever, né, esse ambiente, ok? E nos pampas, pessoal, há muitos animais como o tatu, o guaxinim, como nós podemos observar aqui nessa imagem, e diversos roedores, pessoal, ok? A região dos pampas, pessoal, ela é utilizada na produção de trigo, de arroz, milho e soja, além da pecuária, ou seja, também é uma região muito importante para o Brasil. Um outro bioma muito importante, né, chamado de Pantanal. O Pantanal ele é constituído principalmente por savana estépica, alagada em sua maior parte, né, do ano, e está presente em apenas 2 estados brasileiros. Nesse caso é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, pessoal. E há mais de 100 espécies de mamíferos, peixes, répteis e muitas aves. Então aqui nessa imagem, né, nós podemos observar um exemplo aqui, olha, de uma região aqui do Pantanal. Nós podemos observar, né, várias áreas alagadas, pessoal, ok? E também uma das aves que são símbolo aí do Pantanal é o tuiuiu, pessoal. Então no Pantanal, né, há uma mistura de campos, florestas tropicais, cerrado e vegetação típica de áreas alagadas. Infelizmente, né, nos últimos anos, o Pantanal ele vem sofrendo muito com a ação humana, pessoal, especialmente das queimadas, que estão ameaçando aí tanto a sobrevivência, né, de muitas espécies de aves e mamíferos, como também, né, de espécies vegetais, pessoal, e até mesmo, né, a saúde das pessoas que vivem nas cidades aí onde esse bioma Pantanal está presente. Portanto, aí vejo a necessidade de preservar mais esse bioma tão importante para o Brasil. Mata de araucária. Então, esse bioma, pessoal, é um tipo de floresta de clima subtropical presente nos estados do Paraná, também Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ocupando cerca aí de 15% do território brasileiro. Ok? A espécie vegetal predominante é o pinheiro do Paraná, como nós podemos observar aqui nessa imagem, pessoal. E, infelizmente, aproximadamente 98% da mata de araucária ela já foi devastada para a retirada de madeira e o cultivo de eucaliptos, para vocês terem aí uma ideia. Então, aí a necessidade também de se preservar, né, as espécies vegetais que ainda restam desse bioma, pessoal. Entre os animais, há várias espécies de insetos, de aves, pessoal, como é o caso aí da gralha azul, e também de mamíferos. Então aqui nessa imagem nós temos um exemplo, né, de uma gralha azul, que é uma ave típica aí desse bioma, conhecida como mata de araucária. Um outro bioma importante chamado mata de cocás. Então esse bioma aí, pessoal, mata de cocás, está localizada nos estados do Maranhão, né, do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, entre a floresta amazônica e a caatinga.
e é formada por vários tipos de palmeira, pessoal, como é o caso aí do babaçu, a carnaúba e também o buriti. Então aqui tem uma imagem, pessoal, da mata de cocás. Observe aí a presença de muitas palmeiras e aqui uma palmeira símbolo aí desse bioma, que é o babaçu, pessoal. E das sementes do babaçu, né, extrai-se óleo, pessoal, usado na culinária e na indústria. Também dá para utilizar, né, para a produção de fibras e outros produtos. O manguezal, pessoal, é um outro bioma brasileiro também muito importante. Então, nós temos que o manguezal situa-se em vários pontos da costa brasileira e é característico das regiões onde o mar se encontra com a água doce dos rios, pessoal. Então, aqui nós podemos observar um exemplo, né, de um manguezal. Observe aqui no detalhe, né, que entre as adaptações das plantas dos mangues, pessoal, aparecem as chamadas raízes, esporas, como vocês podem observar aqui nessa imagem, que na realidade, né, a estrutura interna é de caule, não de raiz, ok? E que partem de diversas alturas do caule, pessoal, e ramificam-se no solo lodoso e ajudam na sustentação da árvore, pessoal, ok? Então, nos mangues vivem crustáceos, como é o caso dos caranguejos, que é um animal muito importante, pessoal, para a subsistência de muitas pessoas, né, que moram aí próximo dos mangues. Também é um alimento muito importante para diversas aves, pessoal, que vivem nos mangues. E há também peixes e aves, né, como é o caso do guará, que é uma ave aí símbolo, pessoal, das regiões de mangue também. Então, é um bioma também bastante ameaçado, especialmente para a questão da urbanização, em que as pessoas acabam desmatando as áreas de mangue, né, para a utilização dessas áreas para a construção civil. Sem contar que é uma área em que ela está muito sujeita à poluição, né, especialmente a poluição aí das águas. Então, daí a necessidade de se preservar também esse bioma tão importante para o Brasil, pessoal. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Muito obrigado pela atenção.